Muita gente hoje viu o jogo pela televisão. Eu gosto muito do Mano Menezes, mas vou ter que dizer que... Quem falou isso? Que fala é essa? De quem falou essa frase? Quem falou essas coisas e muito mais para o técnico Mano Menezes? A carga de jogos que o Internacional tem para fazer nesse mês de abril, que vai ser bastante pesada para o Internacional. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo do canal Central Grenal. Cara, se tu não é inscrito aqui no canal, tá dando bobeira, né? Te inscreve no canal, ativa o sino de notificações, deixa o teu like e toda a cobertura de dupla Grenal comigo, com o repórter Matheus Fernando e também com o repórter Diogo Lachmann, começando o conteúdo de Inter, Colorado aí que tem uma série de jogos para fazer esse mês, mas eu vou começar, claro, com a corneta que o técnico Renato Portaluppi deu, uma letra aí para o técnico Mano Menezes do Internacional. Qual é o contexto desse recado, dessa corneta aí do Renato Portaluppi ao técnico do Internacional, o Mano Menezes? Acontece que no Clássico Grenal, após o Grêmio derrotar o Internacional na Arena por 2-1, o técnico Mano Menezes ali na entrevista coletiva, ele foi perguntado o que mudava aquela derrota do Internacional no Campeonato Gaúcho. O técnico Mano Menezes respondeu o seguinte, que a única coisa que iria mudar é que o Internacional não seria campeão de forma invicta no Gauchão. Pois chegamos à final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio e Caxias, jogo de volta na Arena. No jogo de ida lá no Centenário tinha dado 1-1 e no jogo de volta, como todo mundo sabe, o Grêmio venceu por 1-0 e erguendo aí o hexacampeonato do Gauchão. E aí foi o Renato Portaluppi para a entrevista. A gente sabe, o Renato é o Renato, aquele jeitão do Renato. E na entrevista coletiva ele falou a seguinte frase, uma das seguintes frases, né? Muita gente viu hoje o jogo pela televisão. Aí vem a parte. Eu gosto muito do Mano Menezes, mas vou ter que dizer para ele que quem está triste estamos nós, os gremistas, porque não ganhamos de forma invicta, pois perdemos para o Ipiranga. Podemos até ter goleado naquele dia, mas são coisas do futebol. Fala do técnico Renato Gaúcho ao técnico Mano Menezes. O que tu acha dessa corneta do Renato para o Mano Menezes? Deixa aí o teu comentário aqui embaixo pra gente ver o que tu acha. Tu que é torcedor do Inter, torcedor do Grêmio, deixa teu comentário aqui embaixo o que tu acha do Renato Gaúcho, também do trabalho do técnico Mano Menezes até o momento. Uma pequena aspa aí sobre o Grêmio. Tricolor Gaúcho que após vencer o Caxias e conquistar o hexacampeonato do Campeonato Gaúcho, volta em campo agora quinta-feira em jogo da terceira fase da Copa do Brasil, jogo de ida lá em Natal contra o ABC, terceira fase da Copa do Brasil. O Internacional, como eu falei no início do vídeo, tem uma carga de jogos muito forte. Nesses meses já tem também muita gente lesionada. É o René, o Mercado que saiu de lesão no jogo contra o Independente Medellín. O Vitão também já teve lesionado. O Bustos agora. O Mário Fernandes. Então muita gente se lesionando. O Johnny também, que após voltar dos amistosos da seleção norte-americana também teve algumas lesões. Então o Internacional veio de uma pegada muito forte de duas competições, né? Gauchão e também Copa Libertadores. E agora que o Internacional vai fazer sua estreia terça-feira na terceira fase da Copa do Brasil no estádio Beira-Rio contra o CSA de Alagoas. Então, pessoal, eu vou falar os jogos que o Inter tem para fazer ainda esse mês. Bom, no dia 4, que foi a estreia do Internacional contra o Independente Medellín lá na Colômbia, 1-1 contra o Independente Medellín, o Inter saiu perdendo e empatou aquele jogo. E no dia 11, agora, terça-feira, Inter e CSA, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil no estádio Beira-Rio, às 8 horas da noite. Depois, no dia 15, o Internacional estreia pelo Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza lá no Castelão, jogo às 6h30 da tarde. Depois, no dia 18, o Internacional recebe no estádio Beira-Rio o Metropolitanos da Venezuela às 7 horas da noite, em jogo da segunda rodada aí da Copa Libertadores da América, é a fase de grupo. Depois, no dia 23, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado recebe o Flamengo às 11 horas da manhã no estádio Beira-Rio. Depois o Internacional joga fora do estádio Beira-Rio, que joga contra o CSA, jogo de volta lá em Alagoas, dia 27, às 8 horas. Depois disso aí, o Colorado volta para Porto Alegre, porque após decidir sua vida
contra o CSA lá em Alagoas pela Copa do Brasil. Joga pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, recebe o Goiás às 6h30 da tarde, dia 30, no estádio Beira-Rio. Então, dia 27, como eu falei, jogo de volta da Copa do Brasil, da terceira fase, e também no dia 30, recebe o Goiás no estádio Beira-Rio às 18h30, 6h30 da tarde, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, vocês são ao total aí, além do jogo na estreia contra o Independiente Medellín, na Libertadores, são ao total 7 jogos em um mês. São praticamente um jogo a cada 3 a 5 dias. Então, o Internacional aí tem praticamente 32 a 31 jogadores no seu elenco, o número de jogadores que o técnico Mano Menezes gosta e quer trabalhar no Internacional. O Inter, que teve até agora no momento de recepção de jogadores para fortalecer seu elenco numericamente também, ali em poder de competitividade. Nos últimos dias recebeu o Charles Arangues, o Gustavo Campanharo, tá para chegar o Gabriel Barros lá do Ituano. Se o Internacional pagar a multa que o Ituano quer, leva o jogador. E além do atacante, já disse que ontem, após o jogo contra o Grêmio, ele, em entrevista para os repórteres, ele falou ali e confirmou a vinda para o Internacional dessa declaração. E esse vídeo está aqui no nosso canal Central Granal, então entra aí, te inscreve, ativa o sino de notificações para tu não perder nenhum vídeo. Então só aí, Gustavo Campanharo, a vinda antecipada de Charles Arangues, Jean Dias, Gustavo Barros, aí dá para chegar. E tem aí o Matias Rojas, que o Internacional sonda desse jogador lá do Racing e quer lá para ele que encerra o seu contrato na metade do ano. O Internacional mira esse jogador, quer esse jogador de qualquer maneira. Fora o Martegani, né, que o técnico Mano Menezes quer esse jogador de qualquer maneira, mas ele se lesionou aí numa lesão no tornozelo e a estimativa que esse jogador voltar daqui a 2, 3 semanas. Ele está fazendo tratamento, foi até visto em um aeroporto aí, sendo carregado em cadeira de rodas, com faixa no pé ali, aquela coisa toda, mas não é algo que preocupa. Mas o Martegani aí é um jogador que o Internacional quer de qualquer maneira contar, mas vai ser algo aí só para a metade do ano. Fora o Ener Valencia, que vai vir lá no início de julho, que todo mundo sabe desta informação que o Inter nega de todas as formas, tenta esconder essa informação de todas as formas. Então, nessa brincadeira aí, o Internacional tem 32 jogadores para, com o mês de abril, encarar uma maratona de 7 jogos nesse mês. E a tendência é só piorar, pois vai misturar Brasileirão, conforme a fase avança na Copa do Brasil e também na Libertadores, as coisas começam a ficar um pouco pior, até porque o Internacional vai enfrentar adversários bem diferentes do que enfrentou no Campeonato Gaúcho, e mesmo assim não jogou nem na final do Gauchão. Fechou, pessoal? Essas são as informações de Internacional. Se tu não é inscrito aqui no canal, já te inscreve no canal, ativa o sino de notificações, deixa teu like e teu comentário aqui embaixo, é muito importante. Eu sou o repórter Matheus Fernando, seja muito bem-vindo ao canal Central Granal. Até a próxima e tchau, tchau!